Ah, vimos, então, que o cristianismo ele desenvolve a sua cultura inicialmente, ali no século I, a partir do contato com o mundo romano, o mundo grego, o mundo helênico e o mundo judaico. Tá? Então, a cultura cristã ela não nasce original. Existe uma ética cristã que é original, que é de Cristo, que é baseada nos ensinamentos de Cristo, um comportamento básico, a série de parábolas que Jesus Cristo fala é bem original dele, não existe no Oriente Próximo nada que se compare à forma de Jesus conduzir o discurso e a pregação dele. Lucas, Oi. Lucas, só te fixa aí no topo para a galera te enxergar, que tem uns que não estão te vendo. Pina, como tu disse. Mas eu estou opinado. Então sei. Clica na Segue setinha. o baile. Eu não estou aí, não? Então, talvez... Bom, quem comentou, de repente, tem as setinhas para cima e para baixo. Procura aí que tu vai achar o gesto. Segue o baile. Tá. Esqueci o que eu estava falando. A cultura, ela se desenvolve, tem a ética original de Cristo e tal, mas a cultura que se Sim. desenvolve depois. Então, a gente tem uma ética original de Cristo, né? Uma mensagem original de Cristo. Uma história original. Existe um historiador chamado Paul Veyne, e ele trata da originalidade no cristianismo. Dentro da história, não existe nada anterior ao cristianismo que parecesse com a pregação de Cristo. O amor visceral de Deus pelos seres humanos, isso não tem em religião alguma antes. O amor pelo próximo, e por mais que falem, né, que isso tenha no budismo, no céu, mas não tem, tá? Esse budismo que ama o próximo, isso é esse budismo da TV aí que surge na década de 60. Então, o cristianismo ele nasce com uma ética original, uma pregação original, uma alma, né? Original, mas ele toma um corpo baseado no que existe, no mundo helênico e no mundo judaico. Tá? Então, tudo que você possa imaginar, liturgia, templo, forma de cantar, os cânticos, as adorações, a escrita das coisas, tudo. Lucas ele tem uma inspiração em Homero tão forte que no livro de Atos ele faz as narrativas, por exemplo, de Barnabé e outras narrativas, usando a mesma métrica homérica e usando o mesmo modelo de escrita. Quando Paulo vai explicar e condensar a mensagem de Cristo para o mundo grego, Paulo faz em modelos estoicos, principalmente modelos estoicos, até para apresentar a lista de frutos do Espírito, é aquela lista estoica de virtude, né? Então, o cristianismo ele nasce um corpo do que está à sua volta e a alma original dentro da mensagem de Cristo. No entanto, o cristianismo ele começa a desenvolver modelos próprios de cultura, tá? Uma cultura propriamente do cristianismo. E esse modelo de cultura própria, a primeira manifestação de uma cultura originalmente cristã se dá por intermédio da questão das perseguições aos cristãos. Tá? Então, vai surgir uma literatura cristã chamada de, que a gente conhece como hagiografia, modelos hagiográficos totalmente originais do que acontece na vida dos cristãos, que vão se tornar em modelos literários para o futuro. Tá? As perseguições elas são tão profundas e fortes e marcaram tanto os primeiros séculos que vai criar-se uma literatura original cristã baseada nelas,
vai se criar uma arquitetura de igrejas baseada nelas, porque muitos cristãos vão celebrar a ceia em cima da urna do túmulo dos seus mártires. Tá? Imagina que o cristão está fazendo uma refeição no cemitério. Uma coisa meio macabra, né? Fazendo uma refeição no cemitério. E é isso mesmo que os cristãos vão fazer, diferente de... Os egípcios não faziam refeição na tumba dos faraós, né? Nem os mesopotâmios na dos basileus, nem os romanos na dos seus senadores. Então, o cristianismo ele desenvolve uma cultura da morte. Tá? Isso é muito impressionante, porque a própria ceia, o pão e o vinho, ele vai ser tão também originário cristão, apesar de ter refeição com pão e vinho, que hoje já se inverteu. Não é que o pão e a ceia veio do mitraísmo, mas o mitraísmo pegou o pão e a ceia do cristianismo, pelas novas descobertas que estão se fazendo aí, por exemplo. Então, eu vou falar um pouquinho das perseguições aqui para a gente poder correr. Quando a gente fala de perseguição de cristianismo, pensa-se muito sobre perseguições por parte dos judeus, tá? Porque você tem ali, no livro de Atos, um título que não está na Bíblia, né? A Grande Perseguição. Isso é um título que foi inventado depois, não é bíblico esse título. A ideia dos fariseus se reunindo no Sinédrio para crucificar Jesus, né? A ideia dos, entre aspas, judeus perseguindo Paulo, que na verdade são cristãos que estão perseguindo Paulo. A ideia, né, de um judeu mau no pé, no encalço do cristianismo. Tá? E isso acontece, né, a má recepção, quando há do judeu por parte do cristão, é que o cristianismo é considerado mais uma nova seita, dentre tantas seitas que já estão surgindo há 400 anos dentro do judaísmo. O cristianismo é considerado como destruidor das tradições patriarcais. Imagina lá aquela passagem que Pedro está no terraço e ele é arrebatado em sentidos, né? Ele dorme, e aí vem um sonho que aparece animais imundos e Pedro é forçado a comer. Né? Deus aparece ali, manda um toicinho fumeiro, um baconzitos para o Pedro comer, e Pedro fala para Deus. Ele não fala para o sumo sacerdote, ou para um irmão, ou para um rei. Pedro fala para Deus: Deus, eu não vou te obedecer porque eu obedeço a lei. Né? Na segunda vez, Deus faz de novo e Pedro fala: Deus, eu não vou te obedecer porque quem está certo sou eu, que não como coisa imunda desde que nasci. E na terceira vez, Deus meio que abre a boca: não, engole esse troço agora. E Pedro come chorando o baconzinho que desce do céu. Como que um homem fala para Deus que ele está certo na tradição dele e Deus está errado? Por conta de uma tradição de 400 anos de perseguição e destruição por parte de siríacos, por parte de Ptolomeus, Seleucidas, depois de romanos, e o povo de Israel batalhando firme para manter a lei. E agora surge uma nova corrente de pensamento que diz que está tudo bem, você pode comer porco, não precisa guardar o sábado, você pode comer com gentio, que vocês são tudo igual. É lógico que o judeu vai ter pavor disso. Então, a gente precisa compreender a mentalidade judaica. É lógico que ele vai ter pavor disso. Tá? Mas essa ideia do mito da grande perseguição e o judeu como inimigo do cristianismo, isso foi formatado ao longo do tempo. Por quê? Foi muito comum, antes do cristianismo virar religião
nacional, religião dos reis, é muito comum os cristãos dividirem a sinagoga com os judeus, sinagoga fazendo a sua liturgia, né, na sexta e no sábado, e os cristãos fazendo no domingo. Muitas famílias de judias, metade se convertia, a outra metade não, né? Em Roma, você vê isso muito claramente na perseguição de Cláudio, que judeus e cristãos eles estão brigando e Cláudio não sabe diferenciar e fala que é uma rebelião de judeus por causa de Cristo, uma perturbação de judeus por causa de Cristo. Então, o cristianismo nasce no mundo judaico e ele permanece muito intrínseco, tá? Durante muitos séculos. No Oriente, inclusive, até a Pérsia, os judeus e cristãos estavam muito juntos, até a China, gente. Por quê? Fora do Império Romano, o Império Romano ainda tem alguma noção do que seja o cristianismo a partir do século II. Fora do Império Romano, ninguém tem noção nenhuma. O judaísmo já está há mais tempo. Quando os cristãos vão chegando fora do Império Romano, eles são considerados pelos governantes a mesma coisa que os judeus, né? Vai demorar muito tempo para ter o rompimento dessa ligação. Então, o judeu perseguiu o cristianismo, entre aspas, em determinados lugares, e o cristianismo no século II está muito mais forte do que o judaísmo. Depois da destruição de Jerusalém, o cristianismo já é mais forte que o judaísmo. Agora, falando de perseguição por parte do Império Romano, e isso aqui está muito intrinsecamente ligado com a cultura, por que os romanos perseguiam os cristãos? Porque eles eram maus? Porque estava tudo endemoniado? Não. O cristianismo, ele é uma religião que nasce de forma muito subversiva. Primeiro que Cristo é um judeu, e o romano detesta judeu. A província que tem mais perturbação no Oriente é a província da Síria, que engloba Jerusalém. Os judeus, eles são vistos como bárbaros. E Roma, no século I, está sofrendo uma pressão de guerras em todo o território, em todas as fronteiras, fronteira europeia, fronteira oriental, fronteira africana, fronteira onde seria a Turquia hoje, né? Fronteira lá em cima, no norte. E o que vai acontecer? O Império Romano, como está no século I com uma quantidade de escravos muito grande, vai chegar a uma proporção de ter 70% da população da cidade de Roma de escravos. Da cidade, tá? E esses escravos vão começar a criar rebeliões. Tanto é que o estoicismo é uma filosofia de pacificação do império, que ensina você a obedecer à autoridade e se manter no lugar que o Logos te designou para ser. Se você nasceu escravo, fique escravo. Tá? Então, escravo para o Império Romano é sinal de problema. Tá? E o Deus dos cristãos, né, o Deus que os cristãos adoram, Jesus, morreu como? Morreu crucificado. Olha que doideira. Ele teve uma morte de criminoso político. Ele poderia ter morto, transpassado por lança, enforcado, apedrejado, afogado. Ele foi morto crucificado, ou seja, ele é inimigo do Império Romano. A crucificação é uma morte simbólica para mostrar que quem se volta contra o Império é aquilo ali que acontece. Então, tem um monte de gente agora que surgiu do nada que está adorando o inimigo de Roma. Primeiro, por algum motivo, o nome de Cristo do grego ele foi transliterado para o latim, lá em Roma, para Cristo, que é um nome de escravo. Então, lá em Roma, chega-se a ideia que tem um bando de gente aqui que está adorando um escravo inimigo do Império Romano e judeu.
tá? Outra questão muito fundamental, o culto ao imperador. Todos os povos adoram o imperador e não tem nenhum problema com isso. E o judeu está livre da adoração ao imperador porque o sumo sacerdote sacrifica todos os dias pelo imperador e pelo Império Romano ao Deus de Israel. Tá tudo bem. O cristão não tem salvo-conduto político para não adorar, porque o cristão não é judeu e o cristão também não é das nações politeístas. Então, se ele se recusa a adorar o imperador, ele é um inimigo do Estado. Tá? E, em outro lugar, que vai passar o que eu estou falando aqui, ninguém sabe o que é o cristianismo. E uma característica dos cristãos nessa época, ao se converterem, é abandonar a sociedade. Porque todas as festas estão envolvidas com o culto à divindade. O exército está envolvido com o culto à divindade. A pescaria tem que adorar uma divindade. O comércio tem que adorar a divindade. Naquela cidade, no mínimo uma que representa a cidade e o imperador. A família tem que adorar a divindade. Nascer um filho tem que consagrar aquela criança à divindade protetora das crianças. Tudo que você possa imaginar de vida social, econômica, política, militar, está associado a adorar a divindade. Então, o cristão, quando ele se converte, ele passa a faltar as festas, a faltar os rituais, a se omitir e, às vezes, até abandonar. E a sociedade romana, como ela é militarizada, ela está em guerra 24 horas, ela pensa, já pensou? Se isso aqui começa a crescer, vai faltar exército. E os deuses ainda vão ficar irados com a gente, Marte vai se voltar contra a gente e a gente vai perder as guerras. Né? E outra coisa, eles abandonavam a sociedade e a vida familiar, tá? E se voltavam para festividades deles próprios, que ninguém sabia o que era, porque era escondido. Era em catacumba, Rain vai mostrar. Era no interior das casas, era em floresta, era em caverna. E diversos boatos vão surgir associando o culto do domingo cristão a cultos de religiões de mistério de cunho sexualizado, estático e coisas horrendas que realmente aconteceu em outras religiões. Então, vamos lá. Os cristãos eram acusados de ateísmo porque diziam que os deuses não existiam. Até aí tudo bem, mas acusado, sim, ateísmo é crime. Então, se você diz que o Deus não existe, você está cometendo um crime passivo de ser julgado, e por isso o cristão vai ser condenado. Os cristãos eram acusados de incesto. Por quê? Eles se casam entre irmãos. Quem aqui é casado com a irmã? Levanta a mão. Todo mundo que é casado com um crente. Você é casado com a irmã, André? Eu sou batizada, batista também. Muito mais crente. Muito mais irmã. Eu sou noivo da irmã também. Ou seja, se falava irmãos, todos se tratavam como irmãos, e aí alguém lá fora falava, eles estão praticando incesto, que é crime. É lei. Sensualidades e abominações em suas reuniões. Os cristãos se reuniam no domingo para celebrar o ágape. Ágape é amor divino? Não, gente. Ágape é, em Platão, qualquer outro autor grego, não é amor divino. Paulo usa ágape para falar do amor de Deus, mas isso é para um contexto cristão, não para um contexto lá fora. Então, quando o cristão fala que vai celebrar a festa do amor, né, com pão, com vinho, com comida, com um monte de gente, o pessoal acha, vai fazer. Deixa eu pegar uma expressão menos que vai ficar gravado. Vai fazer pão. Esses carioca não são fáceis. Vai fazer, né, sacanagem lá. E eles achavam mesmo. Infanticídio. Os cristãos eram acusados não só de afogar as suas crianças, né, que é o batismo,
afogar as suas crianças, mas esses cristãos dizem que o Filho de Deus, o Filho do seu Senhor, morre por eles. E eles comem a carne e bebem o sangue da criança. Então, a ceia era vista como canibalismo e infanticídio também. Ou eles estão matando o Senhor deles, lá na hora eles matam alguém, come a carne e bebe o sangue, ou eles matam uma criança, come a carne e bebe o sangue. Que é uma coisa que existia em cultos bem selvagens e que o Império Romano já estava tentando, já tinha basicamente extinto isso já há algum tempo. Né? Os cristãos eram acusados de serem pessoas ignorantes, cuja fé é baseada em tolices. Os cristãos, gente, realmente a maioria era muito simples, gente analfabeta, escravos, iletrados, gente ignorante, mesmo, burra. E na hora de apresentar o evangelho, é muito diferente hoje, né? Na hora de apresentar o evangelho, falar de ressurreição, falar que Jesus é Deus, mas não é, mas ele é monoteísta, e teus pais não saber explicar, eles vão ser considerados tão burros que vai aparecer isso aqui, ó. Esse aqui é uma pichação em Roma de um cristão que está em posição de adoração de ave César, raio César, adorando um asno. Está vendo aqui a cabecinha do asno? Adorando o asno crucificado. Asno é sinônimo de tolice, de ignorância, sinônimo daquilo que é mais burro, patético. Aí vem escrito aqui, Alexâmeno adora a Deus. Seria assim, ó. Deixa eu mostrar. Meu mouse está. Essa aqui seria a imagem, essa pichação, entre aspas, né? Pichação na pedra, de um cristão adorando um asno crucificado. Ou seja, os cristãos são considerados burros e ignorantes, ou seja, é uma forma também de condenar com a perseguição. Vamos acabar com essa seita, né? E serem uma religião que destrói os princípios da família, da civilidade e da sociedade greco-romana. Até o Malafaia falando, destrói a família, a civilidade. Por que o cristão destrói a família, a civilidade e a sociedade greco-romana? Exatamente porque quando ele se recusa a adorar os deuses e participar das festas e celebrações, ele está rompendo com o tecido social. E no momento que ele rompe com esse tecido social e se junta com o escravo, com o pobre, com o estrangeiro, com mulher, que o romano não tem homem e mulher juntos, isso não existe, e chama todo mundo de irmão, cria uma sociedade paralela, ele realmente está destruindo os princípios da família, da civilidade da sociedade. É lógico que está destruindo para melhor, mas está destruindo. Hein, Lucas? Não que eu chegar na Coreia do Norte e começar a falar de democracia, eu estou destruindo a Coreia do Norte. Hein, Lucas? Sem falar na questão da negação da adoração dos gênios da família, né? Que é um princípio basilar da religião romana, né? Você adora os teus antepassados, o gênio da família, esse poder, essa genética da família, ela é literalmente venerada e adorada. De repente você diz, não, isso é idolatria, não pode, tá rompendo com a base da família tradicional romana. Sim. E não é porque o pessoal fala muito do culto ao imperador. O culto ao imperador também, né, pelo menos no século I, não era tão universal assim. E demorou a pegar. Mas tudo é Deus. Né? A criança nasce, né, André, e é a Medeia que tem que proteger. Você tem que consagrá-la para a Medeia. Enfim, é muita divindade. Porque o pessoal, a gente tem uma visão romana dos pastores protestantes que contaram a história do Império Romano, dos gregos, no século XIX. Colocaram os romanos e os gregos como se fossem racionais. Gente, os caras faziam mandinga, igual hoje o grego romano é muito semelhante ao candomblé, muito.
rituais envolvendo comida, cemitério, tudo que você possa... É muito semelhante, porque, na verdade, é o xamanismo, né? O candomblé são deuses africanos e com um fundo também católico. E aí, o que vai acontecer? Esses cristãos vão ser pronunciados na justiça, vão passar pelo processo. No processo, eles vão confessar que são cristãos e que realmente é isso aí mesmo, e vão morrer. O jeito... Aqui eu trouxe um tipo de perseguição, você amarrava a pessoa numa biga, e isso aqui que é a morte por feras. Que você soltava felinos, tá? Para devorar as pessoas. Se você tivesse sorte, você era devorado por um leão ou devorado por um felino. Só bota aquele leão africano, que não existia lá na época. Porque o pior é ser devorado por cachorro. Porque a mordida do cachorro não mata. O leão não. O leão ou um tigre, ele já vai direto no seu pescoço, morde e quebra teu pescoço, você morreu, você nem sente. Agora, ser devorado por feras, cachorros ou pequenos felinos, ou ficar sendo chifrado por touro, você não morre. Morre depois de horas, ou às vezes nem morre, vai para a prisão e morre de hemorragia interna, externa, enfim. Aqui está uma visão contemporânea do martírio, tá? Esse ícone é um ícone do século XX, que mostra o Coliseu, né? E assim, o Coliseu havia vários espalhados, até na Palestina tinha Coliseu, tá? Todo o Império Romano tinha Coliseu, cada um com uma estrutura menor, né? Lógico, todos menores que o Coliseu de Roma. Os homens mais fortes, eles poderiam ser crucificados vivos e queimados a fogo baixo, enquanto os velhos, né, e as mulheres eram postas embaixo para serem devorados por feras, porque é mais fácil da fera comer um idoso, uma pessoa cadeira de roda, uma pessoa sem mobilidade nas pernas e uma mulher do que um homem forte, que pode se proteger. O único erro desse quadro aqui, gente, é ter criança, tá? Os romanos não matavam criança não morria no Coliseu. Tem um documentário aí que tem na internet da onde eu tirei essa imagem que mostra criança morrendo. Não, criança não era pronunciada na justiça. Mas isso aqui é um exemplo, tá? É lógico que também não tinha esses leões africanos, esses tigres assim grandes. Isso aqui é africano e indiano, né? O leão, tanto o leão que você vê na Bíblia quanto o leão dessa época são felinos menores, que estão extintos porque o Império Romano extinguiu dezenas de espécies só utilizando elas em espetáculos, né? E aí, eu trouxe aqui um texto que vai narrar como era o primeiro culto cristão narrado que se tem na história e como que ele se dá no contexto de perseguição. Eu vou pedir para alguém ler para mim aí, para economizar minha voz. Quem pode começar? Eu posso ler? Pode. Isso aqui é a carta do governador da Bitínia. Bitínia é um pedaço da Turquia hoje. Seria a Turquia Ocidental. O governador da Bitínia, Plínio, chamado de Plínio Jovem, ele escreve essa carta para o imperador de Roma, o imperador Trajano, porque ele recebeu uma instrução que ele deve prender e acabar com o cristianismo, mas ele está querendo agir de acordo com a lei, então ele não sabe em que tipo de lei, em que cláusula ele vai condenar os cristãos. Aí ele escreve essa carta perguntando. Pode ler. Nunca participei de uma instrução contra os cristãos. Desconheço, por conseguinte, que fatos são punidos habitualmente, em que se baseia a investigação e até onde é necessário ir. Trata-se unicamente do nome cristão, na ausência de crimes, ou dos crimes inseparáveis do nome que devem ser punidos? Aí ele pergunta, é só ter o nome de cristão que ele vai ser punido? Sem crime?
Isso. Provisoriamente, eis a linha de conduta que adotei em relação àqueles que me foram denunciados como cristãos. Eu próprio perguntei-lhes se eram cristãos. Aqueles que reconheciam selo, repeti essa pergunta uma segunda e uma terceira vez, ameaçando-os com um suplício. Aqueles que persistiam, mandei executá-los. Com efeito, o que quer que significasse a sua confissão, era para mim indubitável que aquela teimosia, aquela inflexível obstinação merecia ser punida. Houve outros possuídos da mesma loucura, que, em razão de sua qualidade de cidadãos romanos, designei para serem enviados a Roma. Que é ouve com H, eu errei aqui. Então, vocês estão vendo que é considerado loucura, né? Eu estou ameaçando o cara com a morte, com a tortura, e ele permanece. Por que ele não nega? Só pode ser maluco. Pode ser uma doença que está se espalhando. Continue, por favor. Vários casos particulares se apresentaram. Houve aqueles que negaram ser cristãos ou tê-lo sido. Quando eles, a instâncias minhas, invocaram os deuses, ofereceram à tua imagem súplicas de incenso e de vinho e, além disso, blasfemaram contra Cristo, coisas que, segundo se diz, é impossível obrigar aqueles que são realmente cristãos, reconsiderei poder libertá-los. Outros asseguravam que tinham deixado de ser cristãos, alguns há 3 anos, outros há mais tempo ainda e alguns mesmo há 20 anos. Todos esses também veneravam a tua imagem, as estátuas dos deuses, e blasfemaram contra o Cristo. Por outro lado... Agora, gente, preste atenção, porque vocês vão ver a primeira descrição de um culto externo ao cristianismo, a primeira fonte da história externa que mostra como é que era o culto cristão. Por outro lado, eles afirmaram que toda a sua falta ou seu erro se limitara a reunir-se habitualmente num dia fixo, antes de nascer o sol, para cantarem entre si, alternativamente, um hino a Cristo, como se fosse um Deus, e para se comprometer através de juramento, não a perpetrar este ou aquele crime, mas a não cometer nem roubo, nem pilhagem, nem adultério, a não faltar a palavra dada, a não negar a devolução do que lhe foi confiado quando solicitado. Então, tinha que voltar nessa liturgia. Mas eu quero destacar aqui isso aqui, ó. O que era o erro, né? Qual era o crime deles? Se organizar, né? Para se encontrar num dia fixo, antes do nascer do sol. Gente, o domingo não era feriado, nem era dia de descanso. Domingo era dia de trabalho. Então, você tinha que acordar de madrugada, antes do nascer do sol, para fazer o culto, porque depois você tinha que trabalhar. E combinava com o momento da ressurreição, né? Que é justamente a ideia do túmulo vazio. Sim, e para cantarem alternativamente o hino a Cristo, então você vê que a liturgia inicialmente sempre foi responsiva e democrática, igual a gente lê lá no Didaquê, todo mundo canta salmo. Isso está em Coríntios, né? Quando vocês se reúnem, todo mundo tem hino, tem salmo, né? Então você vê que aqui é o século II, essa carta aqui de 120, continua assim. Cristo como se fosse um Deus, ou seja, não foi mandar essa para o Bartier. E aí tem um juramento ético no culto. Ou seja, uma vigília, e os irmãos praticavam isso principalmente para os batizandos. O candidato ao batismo, ele tinha, provavelmente está narrando aqui um culto de batismo, né? Ele tinha que fazer esse juramento para se diferenciar das pessoas comuns, né? Engraçado que esse juramento ético é estoico. Ou seja, isso casa com o que há de melhor no mundo romano. Não perpetrar crime, não roubar, né? Não pilhar, não adulterar, não faltar palavra dada, não negar a devolução do que lhe for confiar. Ai, quantos livros eu já perdi. Enfim, continua aí. Depois disso, eles tinham o costume de se separar para voltarem a se reunir a fim de fazerem uma refeição, mas uma refeição bastante comum e inocente. Eles haviam renunciado também a essa prática depois do édito no qual, segundo suas instruções, proibia as associações. Tá. Pausa aí, por favor. Outra questão aqui, ó. Depois eles se reuniam para fazerem uma refeição, ou seja, para celebrar o ágape, tá? Que era essa festa com comida que os cristãos
faziam, que surgiu provavelmente lá em Corinto isso. E aqui ele fala que a refeição é comum e inocente, porque haviam refeições de cunho sexual entre os seguidores de Átis e Cíbele, Dioniso, e vários outros. E os cristãos, então, ele está dizendo, não participam de refeições sexuais, de ficar cortando o membro sexual que acontecia, ou ficar se retalhando, não. É bem inocente. Continue, por favor. Considerei ainda necessário a busca da verdade, através até mesmo da tortura, no que se referia a 2 escravas que eles denominavam diaconisas. Nada mais encontrei que uma superstição irracional e desmesurada. Dessa maneira, suspendi a instrução para recorrer a teu conselho. A questão me pareceu merecê-lo, sobretudo em função do número daqueles que estão comprometidos. Trata-se de uma grande quantidade, de todas as idades, de todas as condições, dos 2 sexos que são pronunciados pela justiça ou que o serão. Tá? Ou seja, voltou e está todo mundo se convertendo, de todas as idades, rico, pobre, romano, não romano. E tem 2 escravas que são diaconisas. Então, isso, gente, era absurdo para o romano. Como Por ser mulher e por ser escrava, né? Ser 2 vezes. mulher e por ser escrava. Né? E ele perguntou para elas a doutrina e disse que era uma superstição irracional desmesurada, então, daquele quadro anterior. Né? Então, gente, isso aqui é para ver... aqui ele fala... Só para terminar aí, André, por favor. Não foi somente as cidades, mas também aldeias e campos que sofreram o contágio dessa superstição. Creio que será possível detê-la e corrigi-la. Assim se constatou que os templos que pouco a pouco tinham sido abandonados estão sendo novamente frequentados, que são retomadas as festas solenes há muito interrompidas. Isso que eu acho interessante. Houve um avivamento tão forte naquela região que os templos pagãos fecharam e que as festas culturais tradicionais da colheita acabaram. E agora o Plínio está tentando fazer um revival do paganismo. Trajano, Marco Aurélio, vários imperadores vão incentivar esse revival. Não, gente, vamos ensinar o povo novamente a adorar nossos deuses, porque o cristianismo está acabando com isso. Eu não sei até que ponto o Plínio está dizendo a verdade aqui. Porque aquela região, gente, simplesmente é a região onde vai sair Nicéia. Do lado de Nicéia, onde é seu concílio de Nicéia? Nicomédia, os maiores centros do cristianismo, entendeu? Do mundo. E lá no século IV vai surgir uma cidade ali, chamada Constantinopla, né? Mas, enfim, não sei até que ponto voltar, porque ali vai ser o núcleo da expansão cristã nessa região, né? Depois para o norte, em direção à Armênia, à Rússia, enfim. Mas isso aqui mostra que a cultura cristã está essencialmente ligada ao martírio, tá? E essa primeira onda de perseguição, ela vai desenvolver, né, a chamada retórica do martírio. Gente, a palavra mártir, se eu perguntar hoje para alguém o que é mártir, a pessoa vai dizer, mártir é aquele que morre por uma causa. Só que mártir não era isso antes do cristianismo. Quem faz a martúria é alguém que conta um testemunho, conta alguma coisa histórica. Tá? Alguém que proclama. Só que como que eu conto, como que eu testemunho, como que um cristão proclama? Morrendo. Então, a própria associação da morte com a proclamação vem da perseguição aos cristãos. Né? E o efeito missionário disso, porque a gente estava vendo lá a perseguição no Coliseu. Era muito comum os cristãos estarem morrendo ali e ter gente se convertendo nas arquibancadas e se tacando lá para morrer junto. Né? Tertuliano fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Então, quanto mais mata, o efeito disso psicológico faz com que mais pessoas se convertam. E
E vai ser tão profundo isso, gente, que nos primeiros séculos é culturalmente positivo você morrer por Cristo e negativamente você morrer de velhice ou de doença. Então, se você está na igreja, está velho, está vivo, a tua fé não foi uma fé digna de ser seguida, porque já era para você ter morrido por Cristo. E essa moda vai pegar tanto que as pessoas vão começar a procurar perseguição para morrer, tanto é que Tertuliano e Cipriano vão escrever contra isso, né? Tertuliano vai falar, gente, se a perseguição vier até você, tudo bem, morra por Cristo. Agora, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a perseguição é lá em Juiz de Fora, não vou correr para Juiz de Fora para morrer, né? Eu tô aqui em Porto Alegre, a perseguição é lá em Canoas, eu não vou até Canoas para morrer. Né? Então, a cultura cristã é uma cultura de morte, e a morte vai estar sendo refletida em todos os aspectos da vida cristã. Tá? André, eu vou passar para você, e se sobrar um tempinho, eu volto aqui, pode ser? Pode ser, tranquilo. Vou parar. Só algumas perguntas aqui que o pessoal colocou, que eu acho que a gente pode só responder rapidinho e daí seguir, né? Tem uma... quando ele pergunta o amor ágape, no grego, ele é referente ao quê que você mencionou ali? Depende do autor. Pode ser amor de homem para mulher, pode ser um amor pela vida, pode ser um amor pela amizade. Filos, ágape, eros e storge se confundem muito. Vai depender do autor. No caso do Platão é por causa do amor do mundo das ideias, o amor perfeito, ideal, o amor que sofre, né, que se entrega sem nenhuma preocupação em receber algo de volta e tal, né? Mas é cada caso um caso. Né? Mas ele usa mais filos, né? Pois é. Bom, outra pergunta aqui. A tradição de Pedro ser crucificado de cabeça para baixo é plausível? Existem descrições de crucificação dessa forma? Bem, tá nos Atos de Pedro. Que é um texto da Antiguidade, né? Que é um texto da Antiguidade fundante, né? Os Atos de Pedro, ele é muito antigo e ele cria toda uma imagem para o cristianismo, toda uma radiografia muito interessante. Os Atos de Pedro são um texto fundante, assim. Toda a história de Pedro que a gente tem hoje, basicamente, é a história dos Atos de Pedro. Então, não é um texto qualquer, marginalizado, era um texto profundamente utilizado pela Igreja no Ocidente e no Oriente. Até o pessoal entender a importância de ser da antiguidade, porque quando um texto é escrito na época em que está acontecendo isso, ele é muito plausível, porque seria facilmente dizer, não, isso aqui é uma invenção, porque não existe isso. Né? Então, ele tem fundamento por isso. Outra coisa... A única coisa que eu não acredito no Atos de Pedro é que o cachorro começou a andar em duas patas, entrou dentro da casa do gnóstico lá e começou a falar que Pedro era o verdadeiro profeta. Agora o resto é plausível. Outra pergunta aqui, a celebração do ágape é a mesma coisa que a Eucaristia, ceia ou outra coisa? Então, tem um pequeno debate, porque alguns vão dizer que a Eucaristia acontecia dentro do ágape, e outros vão dizer que possivelmente era não havia essa separação, né? Ou possivelmente havia só o ágape, e aí, a partir da tradição de Coríntios, foi criando uma tradição mais sagrada dentro. Porque comida e bebida gerava a pessoa a ficar com glutonaria, bebedeira, e acabava com a solenidade. Então, a Eucaristia foi uma forma de trazer uma solenidade maior, ritualística para a ceia. Para isso que a gente chama de ceia, né? Pastor Maninho tem uma pergunta? Sim, André. Ouvindo o Lucas, assim, eu fico um pouco mais... eu não sei qual é a expressão, acho que complexado. Não sei se é essa a expressão. Porque ele traz assim, uma naturalidade do conhecimento, com uma lente que não é a lente usual por nós, assim, de dentro da igreja.
É meio conflitante, assim, a frieza, a maneira como ele traz às vezes até um relato. Só que eu estou numa dúvida aqui, eu estou conhecendo agora mais assim o Lucas e o André, eu não sou aluno deles, né? A Bíblia, como palavra de Deus, como escritura, ela está sendo colocada numa igualdade com qualquer outro registro, como escrita? Em que sentido? Pois é, não sei se eu estou conseguindo fazer a pergunta da forma correta. Eu acho que eu estou entendendo um pouquinho, se eu estou conseguindo acompanhar, né, a intelectualidade da aula, que a Bíblia é um livro, é um simples livro, uma simples narrativa e tal, né? Me parece estar ouvindo isso, algumas nuances disso. Lógico que ali é no contexto cultural, para a gente saber para quem foi dito, por que foi dito, tem todo aquele distanciamento que foi explicado lá de manhã. Quando eu abro a Bíblia, tem um abismo ali, né, de tempo, enfim. Mas, por exemplo, quando tu vai ler essas obras que tu citaste ali, dos filósofos, isso é só uma opinião, né? Minha opinião não é ponto final. Não tem como esgotar um assunto tão imenso que é maior do que nós. Mas, por exemplo, a gente foi citado aí, não sei se foi citado, como é que é o nome aquele livro conhecido do Aristóteles, que a forma de comunicação, tudo é por categorias, as categorias de Aristóteles. De Homero? De Homero, perdão minha ignorância. Então, eu coloco em pé de igualdade por causa da história, por causa da importância da Bíblia? Eu não consegui entender, mas a gente não está falando aqui em nenhum momento disso. É que a Bíblia... Eu acho que você está pensando em outras coisas, assim. Tenta vir mais aqui. É que a Bíblia, ela tem... Para a Ela proposta do curso. Isso. A Bíblia, ela é não está falando de normativa... revelação, nem está dizendo que a Bíblia é igual a outras coisas. Ela tem todo o aspecto de revelação e tudo mais, mas é que ela é uma revelação que acontece encarnada no tempo e na história, né? E por meio de verdade, aconteceu de verdade. A gente não acha que alguém sentou e imaginou aquilo tudo. Sim, acontecendo de verdade, ele se manifesta dentro de uma linguagem, dentro de um contexto, dentro de tudo isso. Isso tudo pesa junto no momento da escrita e no documento. Então, essa Bíblia, ela é um produto disso tudo também, e isso se percebe também nas entrelinhas desse processo formativo todo. Então, o trabalho do historiador, quando ele resgata e vai entender a história do que aconteceu com a igreja lá no passado, e isso começa ali no Novo Testamento, ele vai olhar isso como um documento histórico junto com todos os outros. Ele não vai colocar num sentido separado. O historiador cristão vai ter todas as partes desse texto que são autoritativas para a fé, para entender quem é Cristo, entender a salvação, entender tudo mais, do mesmo jeito que qualquer crente normal. Mas ele vai olhar para essas entrelinhas de outra maneira e entender como, afinal, se formou o cristianismo nesse tempo. Aquilo que está percebendo historicamente como fonte histórica ali dentro. E aí, esse documento, assim como outros documentos, vão ter um peso igual, em termos de testemunho do passado, mas não normativo. Nota que o Lucas ele citou ali os documentos, esse documento de Pedro, como uma menção de um fato que era o quê? A crucificação de cabeça para baixo, mas não como regra de autoridade para a nossa fé e para a doutrina. Aí não vale, entende? São duas coisas. O fato da gente perceber que Lucas se inspira em Homero na formatação do seu texto não impede a revelação de acontecer. A revelação é a mensagem de Deus através do texto. O jeito dele contar a história. O alfabeto grego foram os fenícios, então escrever em linguagem humana não é inspirado, apontar isso. E o alfabeto hebraico é uma cópia do alfabeto fenício, né? Então tem que ter um suporte humano para acontecer essa revelação. Então é a mesma coisa. E o Lucas, na hora de contar uma história, ele vai usar uma estratégia retórica do mundo grego. Assim como os autores hebreus usaram estratégias retóricas do Antigo Oriente Próximo.
O texto de Jó, por exemplo, é absolutamente idêntico a textos mesopotâmicos que falam do sofrimento do justo, né? Porque é o mar cultural que se habita, né? Ele não é fora do mundo. Isso é muito importante para a tradição cristã, porque nós cremos que, de fato, Deus invadiu a história. Não é um extraterrestre, não é um texto extraterreno, né? É um texto que está encarnado na realidade. Por isso que ela é usada como documento histórico também. O Márcio tem uma questão aí. Na verdade, só acho que eu entendi o que o pastor Maninho falou e eu vou tentar expressar essa mesma dúvida de uma outra maneira. Eu estou com o Manual de Arqueologia Bíblica aqui do Randall Price e ele logo na introdução, ele fala uma frase que eu acho muito interessante. Quando ele apresenta a arqueologia bíblica, não como prova do texto bíblico, mas muito pelo contrário. Ele diz que ele vê a Bíblia como a verdade e a arqueologia bíblica como provas históricas de algo que a Bíblia já afirmou antes, né? Ou seja, eu não tenho como fazer uma comparação dos textos apócrifos ou dos textos contemporâneos à Bíblia usando eles como